Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estão brincando de se descobrir qual é o temperamento de um, temperamento de outro? Estão aí tentando se autoavaliar? É muito bom isso. Eu tenho recebido várias mensagens pelo WhatsApp pedindo as combinações, principalmente nos relacionamentos conjugais. Aí pode ser casado ou namorado, não deixa de ser um relacionamento conjugal. Mas serve também para as amizades e os relacionamentos com filhos, com parentes. Você aprende a lidar com a outra pessoa. E aí o foco que eu vou dar a partir de agora é pegar essas características de cada pessoa combinando com um outro temperamento e fazer um resumo de como esse temperamento reage e como você pode lidar com ele, ajudá-lo a desenvolver algumas habilidades para que melhore essa relação dele com o mundo e com as pessoas, tá bom? Mas antes vamos aos nossos recadinhos, porque você tem que se lembrar sempre que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul. Mas se você não tem a assinatura, TV por assinatura, que passe o canal Correio da Manhã, você pode acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook, além da página TV Correio da Manhã. Fora isso, eu peço a vocês para continuarem mandando as perguntas, os comentários, se estão gostando, se não estão, façam sua crítica, peçam um tema que você queira pelo meu WhatsApp. Eu peço sempre para você se identificar, porque é muito importante a identificação. DDD 24 99295 0031. E aí, recordando, nós temos 4 tipos predominantes de temperamentos. Eu falo 4, mas na verdade tem as combinações, e aí tem temperamento para todo gosto, é uma salada. Os principais: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Eu vou começar pelo sanguíneo, pelo temperamento sanguíneo. E aí vou cantar um casinho, né, de um casal, tá? É uma historinha rápida, que não vou demorar, porque o foco é como que eu vou lidar com isso. Então, vamos lá, vou botar o óculos para enxergar a minha cola aqui. Ele é um sanguíneo amável, falante, carismático, fascinado por conhecer e empreender em novas aventuras. Seus projetos nunca decolam, ele está só tendo uma ideia brilhante que não sai do papel ou, se começa, não termina. É displicente com os detalhes e sua tendência a relevar problemas, quer dizer, deixa para resolver depois, ou finge que eles não existem, resultam em inúmeros fracassos financeiros. Ele é casado. Ela, a esposa... ele julga a esposa como pessimista, porque ela está sempre alertando para os riscos que ele não está querendo enxergar. Lembra, o sanguíneo não gosta de ouvir os outros, ele gosta de falar a seu ouvido, ser o centro das atenções. O marido fica magoado, porque percebe que ela não confia nele. Claro, ele está sempre começando, não terminando, não planeja nada direito, está sempre fracassando. 20 anos de casamento, e ela ouve:
desta vez vai dar certo, que é o que ele fala, que esse novo empreendimento, esse negócio que ele vai abrir, vai dar certo. O casal queimou a poupança que tinha com esses empreendimentos malucos que nunca dão certo. E aí, para não se separar, buscaram um aconselhamento profissional, porque ela queria voltar para o trabalho e ele queria que ela continuasse em casa, cuidando da casa, dos filhos, e ele como provedor, que ele queria ter esse papel de provedor. E aí vamos analisar esse problema e eu vou até mudar de câmera. O problema real era a perda de respeito e admiração por parte da mulher em relação ao marido, porque ele estava sempre fracassando e colocando em risco a segurança familiar. Ele queria respeito e admiração e credibilidade. Aí ele se sentia desencorajado, porque estava vendo que a mulher não acreditava em mais nada dele. E os problemas financeiros estavam se agravando. E ele não queria que a sua família dependesse do salário da esposa. Até porque ele sabia que ela era mais equilibrada financeiramente. Então, ela iria acabar mantendo a casa. E ele não queria isso. Ele queria continuar sendo o provedor. Mas ele esqueceu que, para o temperamento, que as responsabilidades são crescentes quando você tem uma família. Então, para manter uma família, você tem que assumir compromissos. E se você lembrar, o sanguíneo tem dificuldade de assumir compromisso. Entre as fraquezas do sanguíneo, o descontrole financeiro pode ser o maior problema numa relação conjugal. No matrimônio, esse pode ser o maior problema. Aí eu trouxe para vocês a foto de um homem fracassado, desesperado e, claro, de bolso vazio, que é o resultado de uma pessoa que não atenta aos detalhes, que não consegue planejar, que vai fazendo por impulso, sem planejamento. Não, vou fazer assim que dá certo, que não ouve conselho de ninguém porque não sabe ouvir. Uma pessoa desse jeito só pode fracassar. Você conhece alguém assim, que está sempre devendo, sempre levando tombo, sempre desorganizado financeiramente? Pois é, esse deve ser um sanguíneo, ou pelo menos um predominante sanguíneo. Quando eles foram buscar um aconselhamento, que o casal foi buscar um aconselhamento, ele começou a ter consciência das suas fraquezas. É como se ele tivesse sido obrigado a se olhar no espelho. Então, ele foi vendo os aspectos e onde ele estava errando e entendendo por que os seus sucessivos fracassos. Aí ele percebeu que ele deveria mudar e controlar a sua imprudência e a sua impulsividade. E que ele poderia ter ouvido a sua esposa, envolvido a esposa no negócio, para que eles pudessem trabalhar em conjunto, numa equipe, já que ela era muito detalhista, pé no chão, consciente, tinha o temperamento dele, e isso poderia fazer bem ao casal. Eles precisavam, até para se manter como casal, conservar os níveis de respeito, admiração e credibilidade. E aí o psicólogo que orientou o casal sugeriu que eles começassem a recordar os momentos de quando eles se conheceram, o que de bom um chamou a atenção do outro, o que ela começou a admirar nele e ele admirar nela, que fez com que eles se casassem, já estavam juntos há mais de 20 anos. Então, isso se chama você focar no positivo implícito e reacender o amor e voltar a ter credibilidade nessa relação e admiração. E aí eles começaram a focar nas coisas boas
da relação do casal e nos aspectos em que eles eram gratos, que eles tinham gratidão. E começaram, então, a desenvolver um novo projeto, só que dessa vez juntos, e ele procurando ouvir a esposa. E aí, vamos lá, eu coloquei a foto de casais trabalhando juntos, empreendendo juntos. Quando um sabe ouvir o outro, e essa é uma relação que dá certo para a vida toda. E aí, agora eu vou chamar o intervalo, e na volta eu vou falar das habilidades que ele, o sanguíneo, deve desenvolver, tá? E aí dou um resuminho. Então, vamos chamar o intervalo, e na volta do intervalo a gente vê mais uns detalhes dessa relação. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, de volta agora no segundo bloco, e vamos dar continuidade a essa combinação do sanguíneo com outros temperamentos. Vou trazer uma historinha rápida de uma esposa sanguínea com um marido melancólico. Se você lembra, sanguíneo só quer saber de vida social, melancólico vive para dentro, que é o oposto. Mas eles estavam casados. O homem fez uma viagem de negócios, a esposa ficou cuidando das crianças, da casa, não pôde fazer nenhum programa social. No dia que ele chega de viagem à noite, ela já quer ir para um jantar com os amigos. Arrasta ele para o jantar. Lá no jantar, ele, cansado da viagem, depois de uma semana fora, exaustiva, tendo que se comunicar com todo mundo para fazer bons negócios, está ele lá no jantar, ela batendo papo e ele num canto, isolado, sozinho. O pessoal começou a ir embora e ela tititi, tagarela, como sanguíneo é. Nem aí para o marido exausto, cansado, ela só queria socializar.
e ele querendo ir para casa descansar depois de uma semana de viagem. Ele andava para lá e para cá, olhando o relógio, não conseguiu se comunicar com ninguém. Ele é um melancólico, introvertido, fechadão. Quando entraram no carro, ele explodiu, porque ele chegou cansado de viagem, ela só querendo tagarelar, viver o aspecto social dela, e ela nem prestou atenção que ele já estava cansado, querendo ir embora, e eles foram os últimos casais, um dos últimos casais a saírem da festa. Podiam ter saído mais cedo. Aí ele explodiu dentro do carro. Você não presta atenção, não me enxerga, não pensa em mim. Aquela ladainha de lamentação típica do melancólico. Mas ela estava errada. Ela só pensou nela, na necessidade dela, e não olhou para a necessidade dele. E aí eu trouxe para vocês uma figurinha, claro, uma foto do cara controlando o relógio e a mulher lá só batendo papo, tititi, tititi, tititi. O que a gente aprende dessa lição, desse casal sanguíneo melancólico? Que a gente tem que aprender a ter atenção às reações dos outros. Procurar compreender o temperamento de cada um. Aprender a lidar com isso. E, de certa forma, respeitar, negociar, chegar a um consenso. Ela poderia ter saído mais cedo da festa e ele tentado conversar com alguém, não ficar tão isolado. Cada um fazendo a sua parte. E aí, quando o casal compreende as diferenças e entende que um precisa se comunicar melhor com o outro e atender às necessidades do outro com mais... não é complacência, com mais respeito, aí tudo dá certo, o casal vai em frente. E aí o conhecimento mútuo vai gerar uma negociação saudável, uma relação saudável. E principalmente porque os sanguíneos tendem a fugir da negatividade. Então, o sanguíneo também não quer discussão, não quer ambiente negativo, ele vai ceder também, vai querer entender o temperamento do outro. Porque o sanguíneo tem aquilo que eu falei, o temperamento ensolarado. É festa, é o festeiro, superficial. E ele vai querer sempre ver o lado bom dos problemas, então vai acabar aceitando o outro do jeito que ele é. É um otimista e o cônjuge não sanguíneo vai pensar que ele leva as coisas só na brincadeira, nunca leva nada a sério, porque ele é, de fato, superficial. Numa relação conjugal, ele precisa aprender a ter mais disciplina. E aí vamos ver as habilidades que o sanguíneo deve procurar desenvolver, para eu poder chegar lá no resumo bonitão para vocês. Então, para melhorar essa questão de não querer ser sempre o centro, só ele importa, que parece até um temperamento narcísico, o sanguíneo tem que desenvolver... Eu coloquei só 3 habilidades, mas existem livros, autores, que eu consultei mais de um, que trazem outras habilidades, mas eu foquei acho que em 3. Ele tem que praticar o ouvir o outro com a boca fechada. Por que com a boca fechada? Porque o sanguíneo ele está só centrado nele. Aí o outro começa a falar, ele já quer completar o raciocínio do outro, ele já quer adiantar o que o outro sente, sem ouvir o que o outro de fato sente. Ele quer concluir a frase. Não, ele tem que ouvir caladinho, mostrando respeito pelo sentimento do outro. Ele não quer resolver o papo ali. Não pode querer acabar a conversa e resolver ali. Ele tem que aprender a ouvir. Ele tem que, como segunda habilidade, ele tem que criar a disciplina de deixar o outro também ser o centro da atenção numa relação. Não é só eu. Numa relação não existe só eu, existe o outro. Então, eu tenho que dar a vez ao outro de ser o centro das atenções. E isso precisa de muita disciplina e educação do sanguíneo.
Ele tem que se autoeducar para respeitar e deixar que o outro também seja o centro. Por isso, o ouvir de boca fechada é muito importante. A terceira é aprender e praticar a abordagem suavizada, ou seja, uma atitude suave. Em vez dele já querer ir concluindo e resolvendo, ou não dando a devida atenção ao outro, porque o centro é sempre ele tem que ser mais suave, mais brando, procurar ser neutro e permitir que o outro se expresse, valorizar o sentimento do outro e procurar compreender o outro. E aí eu trouxe um resumão para vocês, que eu vou recordar algumas características e como você lida com elas. Então, vamos lá. Resumo do sanguíneo. O tempo de resposta. Resposta aos fatos e às impressões. É rápida, intensa e de curta duração. Pode ser quase na lata, como do colérico. A habilidade social é o ponto forte dele. Ele é extremamente sociável, extrovertido, ligado no 220, tem uma antena parabólica que ele sabe tudo o que acontece ao redor dele. E aí, quais são os traços típicos desse temperamento? Ele é entusiasmado, tem muita vivacidade, é aberto a tudo, tagarela, sociável, cativante, criativo, tem um amor extremo pela diversão, é generoso, valoriza muito as relações sociais e as pessoas. Valoriza, mas não deixa que elas sejam o centro, desde que ele seja o centro. Concentração, quase nenhuma. Ele é facilmente confundido com hiperativo. Mas ele se distrai facilmente porque ele está sempre rodeado de pessoas, ele está sempre tendo ideias mirabolantes e está sempre prometendo e não cumprido e é sempre atraído por novidades. Então, isso também é um problema sério. O que ele quer saber em relação ao mundo? Ele quer saber quem vai a tal lugar, vamos supor, na festa, quem vai estar lá? Se ele vai se divertir, se é um ambiente onde ele pode se divertir, se alguém vai com ele, quem vai com ele, e se as pessoas que estão com ele estão felizes na companhia dele. A preocupação dele é essa. É sempre com o exterior. Quando ele tem que tomar decisão, ele toma decisão com base em quê? Nas conexões interpessoais. O que quer dizer isso? Vai facilitar o meu relacionamento com as pessoas ou vai criar alguma rusga? Não, eu não posso deixar de ser estrela, eu não posso perder o meu lugar. Então, ele vai pensar nas conexões interpessoais. Vai se preocupar com o que os outros pensam. Quais as pessoas estão envolvidas nisso? E se as pessoas gostarão dele, se ele tomar essa ou aquela atitude. Veja bem, a preocupação dele é com o outro. O que vão falar, o que vão pensar, vão gostar de mim por causa disso ou não. Facilmente confundido com Maria, vai com as outras. É o bajulador para ser bajulado. E aí, vamos continuando. Quais são as principais necessidades do sanguíneo? Ele precisa de atenção, senão ele não é o centro, então ele quer atenção só para ele. Ele gosta de atividades divertidas em grupos, né? Em conjunto com os outros. Ele precisa de alegria de viver. Não é uma pessoa chegada à tristeza. Show tristeza. Interações positivas. Então, ele vai ficar nas interações positivas. Se você chegar para ficar contando problema, se você for um pessimista ou só pensa em desgraça,
não consegue a companhia dele, não. Ele vai sair de fininho e vai te deixar falando sozinho. Ele é uma pessoa extremamente flexível, porque ele é disperso, adora novidade, então não se fixa nas coisas. Quais são as principais fraquezas do sanguíneo? Ele é impulsivo, superficial. Ele age por impulso, quer dizer, ele age sem pensar e está sempre na superficialidade das coisas, não se aprofunda. Tende a fugir do negativo, então ele foge dos problemas, ele não enfrenta os problemas, não encara problema. É avoado, vive com a cabeça no mundo da lua, esquece de tudo, exagerado, atira para todos os lados, é uma metralhadora, quer agradar a todo mundo. Então, se você gosta de azul, ele vai tentar te agradar falando bem do azul. E se o fulano gosta de verde, ele vai também gostar de verde. Em relação ao time de futebol, ele é sempre o time predominante naquele ambiente. Por isso que eu falei que é difícil lidar com isso, né? E não leva as coisas até o fim. Ele não termina o que ele começa. Ele não cumpre uma promessa, primeiro porque ele esquece, né? Esse é o principal, ele esquece. E aí, quando em conflito, quer dizer, se ele se depara com algum conflito, qual é a atitude dele? Ele quer transformar aquele conflito olhando pelo lado positivo. Ele evita a negatividade, como, usando uma expressão boba, como o diabo foge da cruz. Evita a negatividade, já falei, releva os problemas ou finge que eles não existem e que está tudo bem. Ninguém precisa, ele não tem problema, está tudo bem, que ele não vai resolver mesmo, vai deixar rolar. Incomoda-se com o quê? Ou se chateia com o quê? Com falta de atenção, ele vai ficar muito magoado e preocupado se ninguém der atenção a ele. Com negatividade, com comentários ruins sobre a pessoa dele, ou comentários rudes, se alguém briga com ele, com a indiferença, com hostilidade, se você não vai muito com a pessoa, porque ele acaba virando chato, ou bobo da corte, né, em alguns casos. Falta de diversão, então ele entra em tédio, e qualquer coisa entediante ou pouco popular, ele quer ser o popular do ambiente. Ele quer ser o popular. E quais são as coisas para onde ele foca? Ele está atento para quê? Para o que os outros pensam, ele está ligado. Para a aparência das coisas, ele está ligado pelo externo, pela aparência, não pelo interior, pela profundidade. Ele quer sempre saber o que está na moda, o que é popular, o que os outros falam, o que há lá fora. Então, ele está preocupado com a moda, o cara vai querer andar na moda. Ele não quer saber se aquela moda é ridícula para ele, mas ele está na moda, então ele se acha. E como que eu vou lidar com isso? Como lidar com o sanguíneo? Adote uma atitude positiva. Faça coisas junto com ele, em companhia dele. Manifeste seu amor e sua afeição e sua admiração por ele. Ajude-o a determinar prioridades para ele focar, começar e terminar. E a não abraçar o mundo com as pernas. Né? Ele tem que aprender a começar uma coisa e terminar. A completar seus objetivos. E trate-o como responsável, já que ele não gosta de assumir compromisso, você tem que tratá-lo como alguém responsável. E aí, o Rosina de AZ de hoje fica por aqui, e na semana que vem eu trago essas relações com o melancólico. Mande seu bilhetinho, suas impressões, seus comentários,
e até semana que vem.